teremos a palestra IFC 5, Desvendando o IFC na Era dos Dados e da Inteligência Artificial. O BIM Forum Conference 2025 recebe o líder do grupo IFC 5 na Build Smart International nos Estados Unidos, Greg Schleusner. You're welcome. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês por essa hospitalidade incrível. Essa conferência tem sido incrível. De novo, eu falarei com vocês amanhã, então venham amanhã também para ver esses maravilhosos palestrantes que teremos. Eu vou falar aqui de uma história. Em vez de tentar ficar aqui explicando esse IFC 5 em vários detalhes, esse grande plateia que nós temos aqui. Então, eu vou falar sobre a minha jornada e vou levá-los agora nessa jornada para que vocês aprendam sobre essa construção inteligente, o próprio IFC e como nós podemos colocar isso nas nossas carreiras. E como vocês vão ver ao longo do tempo, vocês vão ver que a construção inteligente já está aqui faz um tempinho. Eu já vejo esse conceito sendo desenvolvido há uns anos. Eu gostaria de ajudá-los a entender o que nós estamos fazendo nessa parte de IFC 5 e por que nós estamos fazendo o que fazemos. Bom, eu sou um arquiteto por formação. Eu já trabalho no Reino Unido, eu até vou falar disso depois. E o ponto é que eu venho como dessa pessoa que está praticando isso em campo. Foi um péssimo arquiteto antes de transicionar para essa parte mais tecnológica da minha carreira. E depois que eu fiz essa transição para a tecnologia, eu vi assim como aconteceu assim, porque eu comecei a trabalhar, por exemplo, numa firma que estava bem envolvida com esse tema. E vocês também vão se envolver muito com essa questão de construção inteligente, as normas internacionais. E uma das coisas que nós vimos, assim, em muitas apresentações hoje, inclusive, é essa ideia de conexões ou sistemas. E isso é algo que já se tornou bem claro, inclusive, ao passo que nós falamos do desenvolvimento do IFC nessa próxima geração, que é o IFC 5. Então, vamos falar aqui sobre o que nós fazemos lá no Reino Unido. Então, nós estamos comemorando nosso 70º aniversário. Então, nós fazemos estádios, aeroportos. E, de novo, sabemos que isso não é muito popular nos Estados Unidos, mas nós também estamos, assim, projetando vários estádios de futebol para grupos menores e também escritórios para grupos maiores. Na verdade, nós só não fazemos, assim, prédios residenciais. A minha transição nessa parte mais tecnológica veio depois que eu me juntei à H8K. Então, aqui o Patrick McLean, ele estava bem envolvido com essa parte de construção inteligente. Vamos falar sobre isso na minha história aqui também. Mas foi assim que eu acabei me envolvendo com o que eu faço hoje. E quando se fala de construção inteligente e IFC 5. Então, esse conceito começou a ser desenvolvido em 1995, 94, na verdade. Então, vocês podem ver aqui que eles mudaram até o nome, porque eles acharam que ele tinha um nome inicial muito grande, mas até tinha outras nações, mas essa é uma das razões principais. Então, eles começaram a trabalhar nessa questão do IFC. E aqueles que conhecem bem a história, bem, sabemos que tivemos muitos problemas com esse primeiro conceito, mas esse conceito geral que vocês precisam saber agora. Nós tivemos várias empresas que se reuniram, a AT&T, Autodesk, HUK, e o Patrick foi essa pessoa que acabou me envolvendo em tudo isso. Então, nesse momento na minha carreira, eu nunca tinha chegado em nenhum desses pontos e as pessoas estavam, assim, na verdade, me forçando a ir seguir esse caminho. Então, lá na minha empresa, eu fazia toda essa questão de tecnologia e eu falei assim, ok, vou já com a IA, implementação de software e outras coisas. E aí, como eu falei aqui, a HOK, ela tem esse viés de construção inteligente.
E essa é a razão pela qual eu acabei me envolvendo nessa comunidade internacional. E hoje, até eu trabalho com umas outras organizações onde nós construímos nossas próprias ferramentas. Então, eu trabalho lá na HOK no Reino Unido, também com a IDC, também, que é uma outra organização que ajuda a reunir essas empresas para que nós possamos ter a patronização desejada, para que nós possamos tornar tudo isso possível. Muitos de vocês até vão perceber que o mercado de software nem está muito interessado em ter todas essas normas, e por isso que nós temos que tornar essa uma experiência bem exitosa. Então, vamos começar aqui falando sobre essa conexão. Falemos, então, sobre como era esse mundo de 1994. Esse era um livro. Talvez vocês saibam o que é um livro, não? Então, aqui parece bem óbvio. De fato, um livro. Então, aqui nós estamos falando sobre esse livro que era muito famoso em 1994. Então, aqui eles falavam sobre essas análises computacionais, as especificações de leitura. Eu nem me lembro exatamente o que é isso aqui. Isso aqui é uma lista aqui ou uma ficha técnica. E a indústria tinha começado a progredir para ter esse tipo de normas usando os computadores, mas o mundo, de fato, ainda estava bem proprietário ainda. Todo mundo estava tentando construir suas ferramentas. Essa é uma que nós construímos assim para o estádio de Wimbledon. Então, isso é 1998. Então, aqui é como se fosse um projeto piloto caseiro para a internet ainda. Nós tínhamos esse computador, nós tínhamos esse palm top aqui. E nós tínhamos que fazer esse trabalho em campo, e as pessoas que estavam, assim, construindo suas próprias ferramentas, elas tinham essa ideia de trocar informações de uma maneira mais simples, sabe? E passamos anos fazendo isso, e as pessoas tinham suas aplicações para poder começar a fazer esse tipo de troca de informações e dados. E a internet já estava em seus primeiros passos ainda, lá em 1994, a ideia de nuvem ainda nunca tinha sido escutada nesse momento. E aqui, o que você só vê nos céus, era o que as pessoas falavam quando era uma nuvem. Então, essa ideia de dispositivos móveis, por exemplo, esse Copilot, tudo isso assim, era tudo muito inovador. Então, aqui nós estávamos no mundo de arquivos ainda. Não vou colocar esse vídeo aqui, mas ele mostra a história incrível, que depois vocês podem até procurar no próprio YouTube. Mas aqui é uma declaração introdutória do porquê que nós viemos à existência. E fala um pouco sobre o Babel, que foram os construtores que estavam fazendo essa torre gigante, e os construtores não conseguiam se comunicar. E essa é uma das declarações, por exemplo, que é entre você e eu, entre você e as bebidas, então, é algo meio ininteligível, na verdade, o que eles estão falando aqui. Eu não vou nem falar muito em português, porque meu português não é muito bom, mas o ponto que eu queria dizer é que esse era o problema, que todo mundo percebeu que estava chegando e precisavam de uma resposta para ele. Então, naquele momento, aqui, estávamos envolvendo com o desenvolvimento de computadores, de softwares, todo esse tipo de tecnologia, né? Sabe, o JSON também estava usando esses casos de uso, nós tínhamos assim, também o XML também. E o inovador estava ainda aparecendo, que era o Express. E que era uma linguagem de modelagem expressa, e então estávamos começando a falar sobre isso na computação. E aí nós colocamos esse trabalho em prática e usamos o Express com uma representação de step, aqui como vocês podem ver. Nesse mundo mais mecânico aqui, e assim como nós trabalhávamos. Pegamos esses dois elementos e começamos a criar essa jornada de inscrição do IFC nesse tipo de linguagem, se vocês quiserem descrever assim. Não tenho um exemplo aqui agora, mas com certeza eu vou aqui abrir vários documentos da minha apresentação de amanhã, mas o que vocês podem imaginar é que, como se fosse assim um arquivo de texto, que eu estou tentando dizer, é que tem um monte de relações aqui que poderiam ser escritas. Bom, 2007 chega e pessoalmente eu estava fazendo essa minha transição, né, de arquiteto para trabalhar nessa área de tecnologia, e aí acontece tudo. E a minha vida antiga que eu tinha aqui no Brasil, eu comecei a construir essa conexão assim com esses outros espaços aqui que eu vou mostrar na apresentação, para que eu pudesse fazer a iteração dessas camadas, para conectando diferentes partes de informações com diferentes áreas. Esse aqui é o meu pai. Esse aqui é o meu pai. Ele era um fazendeiro aqui. Esse é ele aqui nessa foto.
e ele achava que nós iríamos comprar umas fazendas aqui no Brasil. Ele até me ofereceu, inclusive, depois que eu me formei, ele falou assim, olha, Greg, você pode pegar uns terrenos lá no Brasil e talvez esse seria uma proposta. Bom, na verdade, era só uma oferta de emprego ruim que ele estava me dando, essa questão das fazendas no Brasil. E aí eu comecei a viajar no país de vocês, e eu sou um arquiteto, lembrem-se disso. Mas o que eu queria conectar aqui com vocês é que as pessoas geralmente falam assim, é que o IFC acaba sendo não, assim, digitalizando o suficiente ou não tendo essa tecnologia integrada de forma rápida. E, da minha perspectiva, quando nós juntamos tudo isso, nós vemos o que, na verdade, nós tínhamos que reunir essa nova versão que tinha que ser trazida à vida, sabe? Então, aí eu fui pelo norte do Brasil, numa viagem de carro. Então, claro, com as animações fica muito mais legal quando você ver aqui, mas vocês têm um país lindo. E eu gostaria de mostrar essas fotos para vocês enquanto eu falava sobre essa minha jornada no país. E aqui, pulando para frente agora, de 2007 a 2012, agora em 2013, nós temos uma série de projetos, onde eu vejo que ainda está fazendo parte de um desses arquivos, né? E eu posso ver que até eu estou até numa caixa que não está nem na nuvem ainda hospedada. Mas o pessoal começava a falar sobre esses servidores e também em quebrar essas informações em pedacinhos menores. Algo que fosse assim, como um documento e que pudesse ser movido para algo um pouco mais rico, talvez. Então, essa era a nossa ideia primitiva, que nós pudéssemos talvez desenhar um chão, talvez com uma ferramenta simples, usando os serviços de nuvem para fazer novas representações. E essa ideia de combinar o seu trabalho, meu trabalho e colocar tudo junto aqui nesses computadores, a internet já começou então aí agora a crescer. Mas como tudo que nós aprendemos a fazer, nós precisamos fazer muitos experimentos, não? E esse aqui, na verdade, nem era a solução. E para mim, isso é assim meio que meu papel dentro do Building Smart, como contribuidor de ideias, porque eu não sou mesmo a pessoa que de fato executa muitas das coisas que eu penso. Isso significa que eu tenho que costurar tudo que vem dessas ideias diferentes para que eu possa entender assim. Então, aqui lá na HOK, nós tivemos vários tipos de projetos. Esse aqui é o nosso parlamento canadense, onde nós começamos em 2016 esse projeto. E o que se tornou muito claro e evidente nesse projeto é que era uma reforma. Muitas pessoas às vezes falam de BIM, eles falam de projetos que começam do zero, que é bem clean, esse modelo bem enxuto, e agora nós tínhamos um projeto como esse aqui. Era uma reforma, muito trabalho que estava acontecendo a todo momento, ao mesmo tempo, vários pacotes de projeto, diferentes representações. Vocês até vão ver em um segundo quais eram um pouco dessas ideias. Qual era a futura versão do BIM e como nós estávamos tentando lidar com tudo isso. Bom, aqui nós temos alguns desenhos. Deixa eu ver se consigo lembrar qual é a tradução de cada um aqui. Então, aqui nós temos as nuvens de pontos. Aqui à esquerda nós temos também uma fotogrametria, que é um desenho meio que à mão. Temos também os modelos sólidos, assim, que são um pouco mais tradicionais, que as pessoas pensam tradicionalmente que é o modelo, que é o AutoCAD, são mais sólidos, assim. E nós temos também as outras representações. A ideia aqui é que, à medida que você desenvolver um projeto como esse, como vocês podem ver na matriz à esquerda, nós temos esses fluxos que não se mapeiam muito bem, ou que não mapeiam muito bem uma representação única. Aqui nós temos a fotogrametria, colocando fotos no AutoCAD. E nós tentamos analisar como nós poderíamos representar toda essa informação. E no outro lado diz, fazendo conexões e coordenação e capturando isso com peças, com informações que foram depois desinstaladas, visualização e depois gestão de ativos e validação em campo. Então, o que eu quero destacar aqui é que o mundo real é muito mais confuso do que esse modelo simplificado e idealizado. E na época ficou claro que quando nós começamos a fazer as experimentações
etc. Verificamos como seria o IFC 5 no futuro. Bom, meus colegas não americanos falariam que isso daqui é gestão de informações, mas eu sou americano, então nós fazemos certas coisas de certas formas que as pessoas às vezes não entendem. Mas, enfim, aqui nós temos uma coletânea de informações que poderia ser utilizada para descrever o radiador que vai resultar desse projeto. Agora, a mensagem a levar disso é que esse tipo de projeto é que nós queríamos, então, mostrar como uma novidade, mas, no final das contas, nós não conseguimos resolver a questão aqui, mas isso faz parte do processo que nós queríamos envolver. E o que nós acabamos fazendo foi, pelo menos o trabalho que eu fiz no IFC 5, foi colocar essas informações juntas, com uma base de dados e com essas outras informações sobre o projeto que nós chamamos de um gêmeo digital. Então, nós coletamos todas essas informações, mas essa caixa à esquerda, que é de ativos, foi onde nós utilizamos o IFC até o 3, mais ou menos, que foi a versão mais atual do 5. Então, nós falamos, nós vamos representar esse objeto para poder estabelecer uma conexão e depois, ao ligar todos os pontos, as informações desse objeto e os ativos que estão relacionados a ele vão também mostrar o conteúdo na fotogrametria e também nas imagens, etc. Então, essa foi a forma como nós começamos a fazer o mapeamento para chegar no IFC 5. Para mim, essa é a parte mais importante, porque aqui é o início de começar a resolver problemas que não aconteciam antes. E isso também está expresso em outras áreas. E o mundo de infraestrutura precisa também de outros elementos que pensam também como um cubo em 3D através de pixels. Então, como é que você liga isso no IF5 ou IFC 5? Então, não é somente esse tipo de representação que é linear, mas também uma infraestrutura diferente. E houve também informações de outros lugares que também começaram a combinar aqui. Em 2021, começamos a estabelecer algumas conexões com outras partes do mundo. Então, houve essa percepção de que havia uma diferente comunidade que era o de efeitos visuais. A Pixar, então, foi o principal player nessa discussão. E eles começaram a também passar mais tempo falando sobre ISD. Isso do ponto de vista mais simplista, que era muito diferente de outras abordagens que nós tínhamos em relação ao software. Então, o SD é feito... Bom, tem muita animação aqui. Bom, não tem nada aqui que foi feito por mim, que eu tenha desenhado, tá? Então, se aqui for um buraco subterrâneo, então você tem outras informações que vão entrar aqui. Então, a ideia... Voltando um slide aqui. A ideia do SD, que era bem simples, era, em vez de jogar informações entre esses dois aqui, fazendo todo o trabalho de ter que cavar tudo, nós usaríamos esse outro buraco que está no outro lado. Vamos aqui no outro lado, para que as pessoas também não se sintam aqui desprestigiadas. Então, nós acabaríamos aqui, você acaba deixando as coisas aqui, isso significa que seria a principal versão, ou a representação em primeira classe, que não estava no software, mas sim estava fora dele. Esse é um ponto importante para entender, porque isso mudou a forma como essa indústria funciona. Então, no final das contas, todos que trabalham com esses aplicativos, que os dados acabam ficando fora dele. Então, representam os dados fora dele. E há duas coisas importantes a considerar aqui. Se vocês imaginarem esses prompts,
Tradicionalmente, isso seria representado como somente um arquivo ou uma parte de informações, mas na verdade ele é composto de várias partes. Então são outras peças de dados individuais representando as propriedades, peças ou partes desse objeto. E assim você tem outras versões da informação. E é diferente do que você pode trabalhar com isso em vez de um único arquivo. Então, a nossa indústria, da forma como ela era assim, sem aquela animação mais bonitinha. Mas a ideia é de que esse dado é atômico. Então, são pequenas peças que são... Isso é um conceito muito importante de entender. E nós emprestamos isso do mundo para colocar aqui nos nossos esforços. Eu devo ter alguns slides vazios. Dá para colocar o PowerPoint no modo de apresentação? Porque senão vai ficar chato ficar só com os slides em branco aqui, ou os slides em preto. Eu estou olhando o pessoal da técnica. Por favor, vocês conseguem colocar o PowerPoint dele no modo de slide, para ele ver os slides? Vamos ver o que nós temos aqui. Muito bem. Falta só mais um pouquinho. Eu prometo que seja mais interessante. Então, vamos pegar essa ideia de os dados estarem fora. Você coloca a melhor cópia. Não é nos aplicativos que foram criados que estão em formato aberto, que podem armazenar várias representações interconectadas. Isso é uma coisa. Você tem uma descrição de texto, uma foto, uma imagem, mas não está de uma forma única. Então, o que foi permitido fazer é que nós temos com essas peças atômicas, ou essas partes atômicas, nós temos uma aplicação fictícia. A ideia é que você pode trabalhar de uma forma completamente nova, que é a parte mais interessante dessa apresentação. Eu sou um praticante. Então, eu soluciono problemas, mas o mundo pode se também beneficiar através da solução dos problemas. Então, esse aqui é um fluxo comum, tradicional, com também algumas peças bastante típicas. E aqui nós temos uma aplicação tradicional do BIM. E normalmente o que nós temos que fazer é tomar uma decisão. Então, quando eu passo os dados entre eles, e aqui eu estou falando dentro do processo de projeto. Então, eu paro de usar essa ferramenta que está à esquerda, ou eu tenho que usar duplos ou duplicatas. E aí nós temos aplicações que têm cópias. É difícil você coordenar quem é que está com informação e qual informação. E esse é o problema de você ter somente um único lugar para dados. Agora, onde nós vemos aqui o IFC5, vai parecer algo assim. Então, eu estou utilizando uma entidade para aplicar o conceito da cadeira e nós temos informações separadas. Então, digamos que essa aplicação produz o estilo, localidade e também geometria, não importa. E esse aplicativo, bom, ele vai produzir outras informações. Então, geometria, localidade, propriedades, material. Então, todas essas partes constituem essa cadeira. Então, elas em si mesmas não constituem a cadeira em si, mas somente juntas elas te dão uma ideia da cadeira. Então, na nossa indústria, o pessoal de projeto e engenharia, proprietários, tem que estar acostumados com essa ideia, porque senão vão precisar de dados para isso. Então, nós queremos dizer que o que eu sei a respeito da cadeira tem a ver com a minha escolha feita aqui. Então, nós temos a localidade, a geometria, nós temos aqui também linhas. Por exemplo, a coletânea dessas informações é aquilo que realmente importa. Para mim, essa é a parte mais interessante. Uma vez que você quebra essas informações em partes menores,
Vocês já discutiram a questão de compartilhar informações de forma seletiva, fazer transações que sejam menores. Não sei com relação a vocês, mas nós temos que muitas vezes jogar algumas coisas pelo muro. Eu tenho muitos dados aqui, eu não consigo processar isso rapidamente, então tem algumas coisas que acabam se perdendo. E nós temos que tomar decisões de forma programática para passar informações. Então, o pessoal de projeto precisa daquela informação que eu conheço e que eu confio, para poder passar para um empreiteiro. E pode ser também a respeito de uma cadeira, mas pode ser também de infraestrutura ou também de reforma. Então, essa ideia tem toneladas de poder, porque há várias entidades que devem controlar os dados. E não é possível fazer isso se você não tiver um pool de dados. Você pode ter um aplicativo para desenhar mobiliário, por exemplo. Na verdade, deveria ter aqui uma setinha que mostraria entrando na caixa para mostrar a entrada de dados. Então, é uma cadeira que é composta de todas essas partes, mas só cada parte não compõe a cadeira. Então, são peças que não são o todo, mas tem essa ideia de que essa ideia em si é muito poderosa. Bom, depois passamos de 2021, então plantamos as sementes já lá em 2016. Depois de alguns anos, nós exploramos mais essa ideia. Eu, basicamente, principalmente na área de aviação, e há algumas abordagens mini-técnicas para resolver esses problemas. São soluções técnicas para aquilo que eu falei, que continuam evoluindo. E isso assume vários rumos. Isso nos leva até 2025. E uma das coisas mais interessantes que aconteceu, junto com a nossa indústria, é o que acontece no mundo dos dados tradicionais. Tradicional significa o que as pessoas chamam de armazéns de dados, ou também de lake houses, como as pessoas chamam. Ou também, bom, lake house mesmo. Essas ideias convergem. Voltando para 2014, quando o Bill Smart teve que fazer algumas escolhas sobre armazenagem e também representação de dados, não havia muitas opções, porque ninguém estava tentando colaborar com os dados dessa forma, ou seja, compartilhar sistemas em toda a indústria, ou com infraestrutura, também com edificações, desenho mecânico. Então, ninguém estava compartilhando nada, porque havia somente um hábito. Mas, à medida que a solução dos problemas de software ficaram cada vez mais fáceis, também o mercado começou a colaborar mais. Então, em vez de criar novos formatos, nós estávamos realmente pensando em como os dados podem funcionar em outros sistemas com outros dados. Então, se você tinha uma empresa e você tinha que rodar dados de tijolos ou você trabalhava com dados puros do mundo, você poderia ter informações que poderiam também funcionar em outras áreas. Então, seus dados de construção poderiam também estabelecer associações sem ter que fazer muito esforço. Essa progressão é importante, porque pudemos começar com o que seria o IFC 5 10 anos antes. E terminamos com algo que é robusto e que pode também aproveitar de outras tecnologias, claro, mas está muito mais alinhado com o mundo dos dados e nesse mundo que é 3D. O item que estava faltando está aqui, são dados atômicos que constituem o que é o IFC 5 hoje e como são os dados tradicionais. E que está no arquivo e também que está no Lakehouse.
Então, o motivo claro e óbvio para isso, pelo título deste título, que é IFC e inteligência artificial, é que IFC 5 não é que vai solucionar o problema para vocês com relação à IA. Mas, basicamente, é que nós temos o mesmo sistema, o mesmo ecossistema em todo o mundo. Quando você faz uma busca, você utiliza IA generativa e também machine learning, tudo acaba levando para essa situação. Ela não é final. Você também vai ter que lidar com alguma dessas ideias fundamentais. Você pode visitar o site para ver o desenvolvimento disso. Mas para a maioria das pessoas, incluindo eu mesmo, olhar para isto não transmite muita informação, porque são somente esquemas e são informações codificadas. Mas uma das partes mais importantes para a comunidade, em que eu também estou atuando, porque eu não sou desenvolvedor de software, é solucionar os problemas. Então, mesmo que você não tenha grande conhecimento técnico, mas você pode também ainda assim questionar, você pode encontrar desenvolvedores, pessoas que queiram trabalhar em experimentação. E é muito importante solucionar problemas de acordo com essas novas normas que estão no mercado sem grandes esforços arbitrários. Então, uma coisa que é fácil de mostrar hoje, eu peço já desculpas antecipadas por esse vídeo, porque ele não está com boa qualidade. É que ele foi capturado não com boa qualidade. Mas o que eu quero mostrar é simples. É a ideia do que eu acabei de falar. São peças ou são partes de informações que são colocadas juntas por diferentes... elas vêm de diferentes fontes e que tornam uma coisa única. Essa parte mais chata, e é uma demonstração da mais chata que você pode pensar num software. Vocês vão ver isso na tela. E vocês vão ver que são várias informações que se unem para compor uma única informação. Vamos ver se funciona. Bom, imaginem um demo de vídeo chato, como eu acabei de descrever. Isso acontece bem agora. Vocês não perderam nada, porque são somente formas. Eu não tenho ideia do que são essas formas, mas vocês podem talvez entender alguma coisa. Aqui é outro vídeo. Vamos ver se funciona. Não, não está funcionando. Mas vocês podem imaginar o que acontece. Nós temos que pensar nesses casos de uso. É muito difícil as pessoas às vezes entenderem isso. E a generativa está facilitando muita coisa. Isso aqui, um elemento que nós vamos incluir no fluxo será essas ferramentas. Bom, não vamos mais ficar nisso. Vamos passar para as perguntas. Obrigado a todos. Hello. Olá. Olá a todos. Eu vou ajudar o Greg com as perguntas agora. Eu tenho uma pergunta. E essa linha do tempo para a entrega da versão IFC? Bom, eu não tenho nem ideia sobre essa questão do tempo. Estamos trabalhando aí nos experimentos e se vocês olharem, se vocês vão ver que algumas das notas diz que esse é um protótipo alfa e vai levar um tempo. Obrigado. Outra pergunta agora. O que você acha sobre a representação do Express, as ontologias, assim como o JSON-LB, como uma estratégia transacional rumo a IFC? Qual é a pergunta? O que você acha? Bom, assim como o Express, há outras maneiras de modelar os dados, então o JSON é um bem popular, o JSON-LD é uma versão do JSON que vem do dados de link. Então, pensem aí nesse pessoal que inventou lá na internet, ou www, não a internet, na verdade.
Então, é uma das representações que, claro, poderíamos usar. Acho que o foco primariamente agora é usar o JSON, porque ele é simples. E ao passo que nós começamos a conectar as informações, essa talvez seja um dos nossos apoios ou suportes. Acho que é a melhor forma de colocar essa ideia em palavras. Obrigado, Greg. Outra pergunta agora também do nosso público. Alguma iniciativa para a interoperabilidade entre a IFC 5 e o OpenSD? Bom, eu vou falar sobre isso amanhã, com certeza. Uma das coisas que nós fizemos quando nós fizemos esse IFC 5 é colocar o ISD. Os alfas anteriores, lembrete, ele veio do da indústria VX e também Pixar. Então, nós tivemos algumas outras ideias para essa versão, mas nós não vamos tentar, assim, fazer totalmente essa aderência. E depois de alguns experimentos, usando alguns grupos de informações, fez mais sentido que nós saíssemos mais desse formato USD. Deixe-me traduzir aqui, porque a pergunta está em português, é bem longa. Com essa riqueza semântica e a estrutura dos dados do IFC5, como nós podemos nos preparar mais esses modelos de dados para que eles sejam mais amigáveis às análises automáticas e aos algoritmos que usam a IA? Bom, uma das melhores coisas que nós podemos fazer para apoiar essa ideia é fazer esse apoio à própria IA, que nós tenhamos uma pequenininhos pedaços de informação, quase de nível atômico, assim. E essa é parte da ideia apenas, porque para que nós sejamos capazes de compartilhar não só essa pequeneza das informações, mas também os grandes dados, nós precisamos também compartilhar os esquemas que nós deveríamos ter esse compliance. Então, nós temos que entender o que nós recebemos e por exemplo, o computador deve agir a seu favor, não? Então, o que nós estamos falando aqui é fazer essa incorporação dos códigos nesse esquema que deve estar em conformidade com a informação. Então, é bem fácil para a máquina falar assim, isso aqui é válido, isso aqui é inválido. Isso aqui está em conformidade com tudo que eu preciso, isso aqui não está. Existe alguma aplicação prática para transformarmos a maneira como nós projetamos e gerenciamos os nossos ativos e edifícios? Há alguma aplicação prática para isso? Sim, de uma perspectiva prática, eu diria que Building Smart tem a ver com a tecnologia. Não é só uma ferramenta que você compra para resolver um problema específico, mas coisas como o controle da versão, pequenos pedaços de informação, para que você possa transacionar essas coisas de uma maneira bem estabelecida e definida. Isso abre espaço para outros tipos de coisas. Por exemplo, um móvel, assim, bem simples, é uma ótima ilustração. Mas é só uma ilustração e tem muitas outras possibilidades de aplicação que nós poderíamos usar. E duas perguntas mais agora. Uma aqui é sobre o esforço para que nós possamos explicar as alternativas IFC binárias. Então, primeiro, vamos também descrever o que é binário, ok? Porque nem todo mundo entende esse termo, nem eu entendo às vezes, e eu fico inventando coisas. Então, bom, se você abrir, por exemplo, um arquivo IFC, você pode ler, é um texto. Não é muito interessante para ler, porque nós temos muitas linhas ali, mas uma representação binária pegaria essa informação e colocaria assim no mapeamento. Como é que seria? Nós fazeríamos tudo isso de uma maneira bem comprimida. Como é que eu diria? Nós fazíamos uma representação baseada em códigos de máquina e bem pequenininha. Então, é bem mais fácil de ler e também mais rápida a leitura. Uma das coisas que nós já discutimos é que talvez nós iríamos adotar a nossa própria, mas uma das tecnologias é esse mundo de dados, não? Se nós formos explorar esse universo, nós temos o Parquet, que satisfaz todos os requisitos. Tem muitos requisitos que nós precisamos checar para que nós possamos armazenar os números de maneira agnóstica.
e nós precisamos checar quais são os requisitos antes de tomar a nossa própria ação. Agradeço muito pela sua apresentação tão interessante. Agradeço muito, Greg. De novo, agradeço a vocês por me convidarem agora. E muito obrigada a todos vocês. Espero que tenham um ótimo dia.